Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Álgebra Linear 1. Eu sou o professor Elias Santiago e estarei com vocês ao longo das próximas semanas. Hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto que é conhecido de vocês, matrizes e determinantes. Esses dois conteúdos a gente costuma estudar lá na educação básica, geralmente no ensino médio, no segundo ano do segundo grau. Vamos lá então. Conteúdos da aula de hoje, matrizes e na sequência operações com matrizes e por fim determinantes. Matrizes. Uma matriz com M linhas e N colunas com entradas em R, R aqui vai significar o conjunto dos números reais, ou com entradas em C, e C vai significar o conjunto dos números complexos, é uma tabela retangular do tipo A igual a matriz A. Geralmente as matrizes são denotadas por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Os seus elementos, de maneira genérica, iremos denotar por letras minúsculas, mas na prática esses elementos são números reais e, em alguns casos, números complexos. Bom, ali eu estou indicando a primeira linha dessa matriz. Observe que esses elementozinhos indicados por A11, A12, A13 e por fim o A1N, que são os elementos da primeira linha, todos eles têm em comum a indicação do número 1 lá no primeiro índice. Então esse primeiro número que aparece, ele vai ser uma referência à linha, portanto são elementos da primeira linha. Da mesma forma, a gente tem aí A21, A22, A23 e até A2N para indicar que são elementos da segunda linha. Da mesma forma, acontecem com os elementos da terceira linha e, por fim, o mesmo vai acontecer com os elementos da linha de ordem M, que a gente vai chamar aqui de mésima linha. Bom, essa matriz ela tem M linhas e tem N colunas. Vamos ver a primeira. Primeira coluna está indicada aí, é a coluna A11, A21, A31 e por fim AM1. Esse segundo número que aparece, que é chamado também de índice, ele é aquele número que vai indicar a coluna. Da mesma forma aí com os elementos da segunda coluna, observem que todos eles têm o número 2 no final, para indicar que é a coluna, terceira coluna e por fim enésima coluna. Bom, uma matriz com M linhas e N colunas, ela será denotada da seguinte forma, AM por N. M indica o número de linhas e N indica o número de colunas. Dizemos que uma matriz tem ordem M por N quando ela possui M linhas e N colunas. Alguns exemplos de matrizes. A matriz A, essa matriz aí ela tem duas linhas e duas colunas e, portanto, ela será denotada por A22. A matriz B, ela tem duas linhas e três colunas, iremos então denotá-la por B23. A matriz C, que é uma matriz com três linhas e três colunas, iremos representá-la como C33, 3 por 3. E a matriz D, que tem três linhas e duas colunas, iremos denotá-la por D2 por 2. Duas matrizes aí nos chamam a atenção. São as matrizes A e C, exatamente porque nessas matrizes o número de linhas coincide com o número de colunas. E toda vez que isso ocorrer, diremos que as matrizes são matrizes quadradas. Então chamaremos de matriz quadrada a toda matriz em que o número de linhas é exatamente igual ao número de colunas. E aí, para abreviar, na matriz A, por exemplo, ao invés de escrevermos A2 por 2, basta escrevermos A2. Isso vai dizer que ela tem exatamente duas linhas e duas colunas. De modo análogo, a matriz C é uma matriz quadrada de ordem 3 e, portanto, basta indicá-la por matriz C3. Bom, vejamos
De maneira genérica, então a matriz A2, que é uma matriz quadrada de ordem 2, ela vai ter elementos A11, A21, elementos da primeira linha, A21 e A22, elementos da segunda linha. Da mesma forma aqui a matriz C, 3 linhas e 3 colunas, e ali estão os seus elementos indicados. Bom, na matriz A, observe que eu estou destacando dois elementos, o A11 e o A21. Esses dois elementos, eles gozam de uma propriedade. O I é igual ao J, o primeiro número é igual ao segundo. Elementos desse tipo, dispostos nesses dois lugares da matriz A, eles serão chamados de elementos da diagonal principal. A matriz C também tem uma diagonal principal, e os seus elementos são ali o C11, o C22 e o C33. Veja que o primeiro número é igual ao segundo. E essa é a característica dos elementos da diagonal principal. Na sua representação genérica, o I é sempre igual ao J. Temos também uma outra diagonal que vai receber o nome de diagonal secundária. Dessa vez o primeiro número já não coincide mais com o segundo. Isso só ocorre na diagonal principal. No entanto, se nós somarmos esses valores, por exemplo, o A12, se você fizer 1 mais 2, 3. O A21, se você fizer 2 mais 1, também dá 3. O que significa dizer, então, que a soma desses valores dá um valor constante. Esse valor constante é exatamente a ordem da matriz, é uma matriz de ordem 2. Então, esse valor é a ordem da matriz acrescida do número 1, que a gente indica ali dizendo que I mais J é igual a N mais 1. O mesmo ocorre na matriz C. Observe os elementos que agora estão destacados, são o C13, o C22 e o C31. Veja que 1 mais 3, 4, 2 mais 2, 4, 3 mais 1, 4. Essa soma é uma constante, e essa constante é exatamente a ordem da matriz, que é 3, acrescida do 1. Esses elementos aí pertencem à diagonal secundária. Em particular, a gente tem um elementozinho ali, que é o C22, que ele pertence tanto à diagonal principal quanto à diagonal secundária. Vamos lá. Definição. Seja A uma matriz quadrada, ou seja, uma matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas, dizemos que essa matriz é uma matriz diagonal toda vez que os elementos que não pertencem à diagonal principal forem nulos. E diremos que ela é uma matriz identidade se primeiro ela for diagonal e, além disso, os elementos da diagonal principal forem todos iguais a 1. Então temos aí dois tipos particulares de matrizes, a matriz diagonal e a matriz identidade. Operações. A operação de soma entre matrizes, ela é realizada entre matrizes de mesma ordem. Então, por exemplo, eu posso somar a matriz A de ordem 2 por 3 com a matriz B de ordem 2 por 3, e essa soma é feita somando os elementos correspondentes. O que é isso? Você vai pegar o elemento da primeira linha e da primeira coluna da matriz A e somar com o elemento da primeira linha e primeira coluna da matriz B. E isso para os demais elementos. Então vai ficar, por exemplo, aí, o 4 você vai somar com o menos 1, o 2 você vai somar com o 4, o menos 3 você vai somar com 9 e assim por diante. E aí uma soma, nesse caso particular, é uma soma de números inteiros, a gente sabe fazer. E aí a matriz soma vai ficar 3, 6, 6, 0, menos 1 e 2. Veremos agora uma segunda operação envolvendo matrizes, que é a multiplicação por escalar. Então considere uma matriz A, por exemplo, a matriz que vimos no exemplo anterior, matriz de ordem 2 por 3, e escalar, pessoal, quando a gente utilizar essa palavra escalar, ela será usada para significar número. É um número real, em alguns casos números complexos, mas nesse curso em particular, trabalharemos apenas com números reais. Então,
O que é que significa multiplicar uma matriz A por 3? Significa multiplicar cada um dos seus elementos por 3. Então, por exemplo, vai ficar 3 vezes 4, 3 vezes 2, 3 vezes menos 3 e assim por diante. E a resposta final é uma matriz cujos elementos são 12, 6, menos 9, menos 15, menos 3 e 24. E uma terceira operação é a multiplicação entre duas matrizes. Vamos ver uma situação para a gente entender, uma situação problema, para a gente entender o que é que está por detrás dessa forma de multiplicar matrizes que daqui a pouco eu vou apresentar. Duas amigas, Marta e Maria, vão à feira comprar frutas. Ambas desejam comprar abacaxi, banana e laranja. A quantidade que cada uma delas deseja comprar aparece na tabela abaixo. Então, Marta, ela pretende comprar 8 abacaxis, 3 kg de banana e 2 kg de laranja. Maria, 5 unidades de abacaxi, 1 kg de banana e 3 kg de laranja. Na feira, as frutas indicadas acima só estavam sendo vendidas em duas barracas, na barraca do seu José e na barraca do seu João. Os preços em cada barraca estão listados a seguir. Então aí a gente tem os valores que elas poderiam encontrar lá na barraca do seu José e os valores obtidos na barraca do seu João. Calcule o quanto cada uma das amigas, Marta e Maria, gastaria tanto na barraca de seu José quanto na barraca de seu João. Como é que a gente faz esse tipo de cálculo? Olha, Marta, por exemplo, ela quer comprar 8 abacaxis, ela quer comprar 3 kg de banana e 2 kg de laranja. Lá em seu José, na outra tabela, cada abacaxi custa R$ 3,50. 1 kg de banana, R$ 2,20. 1 kg de laranja, R$ 2,00. Então, você vai pegar o 8, que é a quantidade de abacaxi que Marta pretende comprar, e multiplicar por R$ 3,50, que é a unidade, o valor de cada unidade do abacaxi. E vai somar com 3 vezes, que é o número de quilos de banana que Marta quer, você vai multiplicar por 2,20, que é o valor que seu José vende cada quilo. E vai somar 2, que é o número, a quantidade de quilos de laranja que Marta pretende comprar, e multiplica por 2, que é quanto seu José está vendendo o quilo. E a mesma coisa a gente faz para seu João, né, no caso de Marta, e repete o mesmo procedimento para analisar o custo que Maria vai ter. Essa nova tabela aí, ó. Essa nova tabela indica exatamente o custo que cada uma das amigas terá se comprar as frutas na barraca do seu José e se comprar as mesmas frutas na barraca do seu João. Bom, é dessa maneira que a gente vai realizar a multiplicação de matrizes. A gente não vai multiplicar elemento a elemento, como fazíamos na soma. É como se você pegasse uma linha inteira e multiplicasse pelos elementos de uma coluna inteira. Da mesma forma, você pega novamente a mesma linha e multiplica pelos elementos da outra coluna. Bom, e aí isso vai significar, por exemplo, convertendo as tabelas em matrizes, a primeira tabela vai virar uma matriz de ordem 2 por 3. Olha lá, é a matriz cujos elementos são 8, 3, 2 e 5, 1, 3. Já a segunda vai virar uma matriz de ordem 3 por 2, cujos elementos são os valores das frutas. Bom, então, lembrando, multiplicação de matrizes, você não precisa exatamente ter matrizes de mesma ordem, e se tiver, nem sempre vai funcionar. Multiplicação de matrizes, para que seja feita, é necessário que o número de colunas da primeira matriz coincida com o número de linhas da segunda. Determinantes. Determinante, pessoal, é um número associado a uma matriz quadrada. Então a gente só fala em determinante de matriz quadrada, ou seja, de matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Daí considere A uma matriz quadrada de ordem n, e a gente vai chamar o determinante de A. Olha, se A tiver apenas um elemento, o seu determinante vai ser exatamente este elemento. Se A for uma matriz de ordem 2,
duas linhas e duas colunas, o seu determinante é encontrado da seguinte forma. Nós tomamos os elementos da diagonal principal, multiplicamos um pelo outro e subtraímos do produto dos elementos da diagonal secundária. Nesse exemplo aí, a gente tem a matriz formada por menos 2, menos 3, 2 e 3. Então vamos lá. Diagonal principal, menos 2 e 3. A gente faz menos 2 vezes 3, menos diagonal secundária, que é menos 3 e 2. Aí vai ficar 6, menos 6 mais 6, 0. Quando a matriz tem ordem 3, o procedimento ele é um pouquinho mais trabalhoso. A gente vai repetir as duas primeiras colunas, como aparece aí no slide. Consideraremos a diagonal principal, multiplicaremos elemento a elemento. E faremos a mesma coisa para as outras diagonais paralelas a ela. Multiplicamos elemento a elemento e somamos. Agora, a gente vai considerar a diagonal secundária e vamos subtrair. Então, menos esse produto e a mesma coisa com as outras diagonais que são paralelas à diagonal secundária. Todas aí terão esse sinal de menos que aparece lá na frente. Um exemplo. Você tem uma matriz A aí formada por 2, 0, 1, 3, 1, 2, 4, 3, 5. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos repetir as duas primeiras colunas. Daí, toma a diagonal principal, multiplica elemento a elemento. Soma com o produto dos elementos da outra diagonal que é paralela à diagonal principal. E depois soma com o produto da terceira que também é paralela. Menos, agora a diagonal secundária, e repete o mesmo procedimento para as outras paralelas a ela. Aí é só fazer continha, lembrando que o produto ele antecede a soma, então se tiver soma e produto, primeiro faz o produto, depois faz a soma, e isso aí vai dar 3. Bom, é isso, pessoal. Fizemos uma breve revisão de um assunto conhecido de vocês, matrizes e determinantes. Espero vocês na próxima aula, onde falaremos sobre espaço vetorial. Até lá!